Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Capacita Acesso Edu, a oportunidade que veio para te agregar conhecimento com uma capacitação adequada, qualificada e necessária. Nosso primeiro módulo iremos iniciar trazendo todo o contexto histórico, a linha do tempo histórica do Serviço Social na Educação. O que veio a ser questionado sobre a necessidade desse profissional inserido, sendo ele qualificado, capacitado e direcionado a estar intervindo diante do seu objeto de trabalho. Estamos falando do objeto de trabalho do assistente social, que é a questão social, as múltiplas interfaces da questão social, em que a sociedade permeia-se em diversos espaços, em diversas áreas, em diversos contextos. E é aqui que a gente faz todo um apanhado, de informações relacionado a essa linha do tempo, toda essa trajetória que o serviço social perpassou e ainda hoje, em sua atualidade, perpassa, com reformulações, com modificações. De fato, toda essa linha do tempo ela vai trazer toda uma evolução, todo um grande marco de transformações em que o serviço social hoje tem uma visão mais alternada, uma visão mais ampla, em que a sociedade hoje ela compreende a necessidade e a importância desse profissional inserido na política, seja ela na educação, na assistência ou na saúde. Porém, vamos traçar essa linha do tempo histórica para compreender, para de fato desmistificar todo o processo histórico do serviço social na educação. Nesse primeiro módulo, no contexto histórico do serviço social na educação, iremos delimitar ele em 3 aulas, cada uma trazendo tudo muito bem explanado, bem delimitado mesmo, porque isso é necessário especificamente trazer cada aula trabalhando toda essa trajetória e explanando de uma forma muito informativa e explicando isso como de fato aconteceu. Houve de fato toda uma explanação necessária a ser discutida. Então, falaremos da linha do tempo, sobre a definição e a contextualização do serviço social na educação. Sobre traçar toda essa linha do tempo histórica do serviço social na educação, fica muito bem pautada, cada fase e etapa de suas décadas, que foram representativas, que foram, de fato, ali um marco para essa evolução no processo de trabalho do assistente social na educação. Para início dessa linha do tempo histórica, vamos iniciar o destaque sobre a década de 40, em 1947, em que ficou aí caracterizado como a década que foi destacado o neotomismo e o positivismo. E eu trago para vocês a definição, para que isso também fique muito bem entendido e esclarecido para vocês. O neotomismo ele foi a tentativa de fazer renascer o tomismo, o sistema filosófico de São Tomás de Aquino, que é uma referência da década do século, no seio da modernidade. O objetivo do neotomismo é manter todas as características atribuídas à filosofia tomista, que considera representar o ponto mais elevado da escolástica medieval. Então, da época, da situação em que ali se viviam, era necessário ser destacado esse objetivo do neotomismo inserido nessa década de 1947. Referendo-se ao positivismo, no positivismo a sociedade ela é regulada por leis naturais, invariáveis, que independem da vontade humana, similar às leis da natureza. E aí fica uma contextualização e um equilíbrio entre os dois. O neotomismo e o positivismo, a fenomenologia e o marxismo, eles são correntes filosóficas surgidas em períodos históricos e em contextos sociais diferentes. Então, houve ali uma conciliação entre o neotomismo e o positivismo para que ficasse muito bem caracterizado na década de 47. Dando continuidade a toda essa busca por conhecer toda a trajetória em que o serviço social perpassou por décadas, vem trazer também um destaque sobre a década de 1960, 1965, trazendo sobre a renovação. E o que vem a ser a renovação? Então, de acordo com o MEP 2011, o processo de renovação do serviço social brasileiro ele se dá por meio de entrelaçamento de 2 dinâmicas, tá? Em relação às demandas socio-institucionais postas à profissão e a dinâmica interna da realidade profissional. Destacam-se também
trazendo esse contexto em relação à renovação, né, as 3 gerações de renovação do serviço social no Brasil. Né? De acordo com o Neto, também em 2011, nesse processo de renovação do serviço social, existiram 3 vertentes que direcionaram o exercício profissional, a saber, a perspectiva modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção da ruptura. Então, de fato, já deu-se início, desde a década de 40, toda uma luta, né, uma busca incessante para estar traçando a reformulação desse contexto histórico relacionado ao serviço social. Em 1975, fica destacado aqui sobre o Estado, né? Todo o aparato político em que o Estado estava perpassando por essas modificações já no início da década de 40. O Código de Ética mesmo já fica muito bem destacado sobre esse grande movimento, nessa movimentação que houve aí na década de 75. Então, o Código de Ética de 1975, ele expressa a concepção mais harmonizada de modernizar a profissão, preservada a subalternidade inquestionável ao regime ditatorial, militar e ao conjunto das instituições empregadoras dos assistentes sociais. Esse, de fato, já dá início a um novo olhar ao que, de fato, se posterioraria, né, às evidências e tudo que estaria ali sendo pressuposto à categoria do serviço social. Em destaque na década de 1986, ficou caracterizada também um grande marco com a tradição marxista, né, e que o marxismo, na sua forma pura, defende que deve haver uma revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção e o governo, suprimindo a burguesia, né, e os seus meios de hegemonia e manutenção do poder, que constituem os conjuntos chamados infraestrutura e superestrutura. Eis que surge, né, o grande marco, né, a grande transformação e que veio reformular todo o contexto histórico do serviço social. Os valores emancipatórios e valores éticos. Estamos nos referindo ao Código de Ética de 1993, ao Código de Ética do Assistente Social. O Código de Ética de 1993, ele indica um dever ser, ou seja, uma direção para as ações profissionais, o reconhecimento da liberdade como valor ético e central, e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Por isso, esse é o principal fundamento deste Código de Ética. Isso está regido a todo o marco histórico do serviço social na educação, com, de fato, o Código de Ética de 1993, sendo aí o grande precursor ao que transformou de fato esse espaço ético-político e que veio a agregar cada vez mais a evolução e reformulação do processo de trabalho do assistente social inserido em diversos espaços, incluindo diversas áreas de atuação. Dando continuidade, vou trazer para vocês de uma forma resumida, mas também muito bem explanada, as primeiras escolas de serviço social no Brasil. Em 1936, né, foi instituída a primeira escola de serviço social de São Paulo, no estado de São Paulo. Né? Então, em 1936, houve, de fato, esse marco com a implementação da Escola de Serviço Social de São Paulo. Em 1947, a Escola de Serviço Social do Instituto de Educação Familiar e Social do Rio de Janeiro. Em 1940, o Instituto de Serviço Social de São Paulo e a Escola de Serviço Social de Pernambuco, a primeira do Nordeste. Olha que incrível isso. Isso agrega de conhecimento, inclusive para processos também de etapas classificatórias, de concursos seletivos. Então, essas décadas, elas auxiliam muito quando há também um estudo a ser dirigido e agregado ao seu conhecimento. Em 1944, a Escola de Serviço Social da Bahia. E em 1945, a Escola de Serviço Social do Paraná. Escola de Serviço Social também de Porto Alegre. Então, esses 5 marcos foram instituídas as primeiras escolas de serviço social. Bom, esse, de fato, foi todo o contexto aqui compartilhado com vocês de muito conhecimento, né, de uma forma resumida, porém muito bem explanada, e que fique entendido, de fato, isso como um conhecimento a ser agregado para que você também possa utilizar isso
dentro do seu conhecimento vasto relacionado à trajetória histórica do serviço social, ao contexto histórico do serviço social, ao marco do serviço social, incluindo também, descobrindo aqui um pouco mais sobre as primeiras escolas precursoras do serviço social no Brasil. Aguardo vocês no próximo módulo.